Então, na verdade, deixa eu situar o De Cidadania, o Clima na Pauta Legislativa. Ele é um programa que começou no ano passado. Na verdade, o De Cidadania já está na sua segunda edição. O Clima na Pauta Legislativa é essa segunda edição. Começou no ano passado e ele é um programa do coletivo Delibera Brasil. Eu vou contar depois as outras iniciativas que o Delibera Brasil já conduziu de deliberação cidadã, mas eu vou dar uma situada do que é essa metodologia, para vocês entenderem, e depois a gente tem um momentinho também de perguntas, dúvidas, etc., que eu convido todo mundo a trazer qualquer dúvida que vocês tiverem. E todo mundo ganha um bloquinho também, se quiserem anotando dúvidas para não esquecer, super bem-vindo. Então, vamos lá. Três temas que interagem nesse programa do De Cidadania, que é a deliberação cidadã, o sorteio cívico e a atividade legislativa. Pode passar. A deliberação cidadã, ela é uma das formas de participação que se conecta com outras formas de tomada de decisão. A ideia é que ela possibilita que a tomada de decisão seja feita de uma forma mais informada, ponderada e consequente, ajudando, sobretudo, em escolhas difíceis, que é justamente o que a vereadora Maria Marighella estava introduzindo antes, que são situações, e que a gente acha que o clima se adequa muito a isso, em que não é exatamente certo e errado, não são escolhas que você poderia facilmente resolver num plebiscito, por exemplo. Você quer mais árvores, sim ou não? Provavelmente a maioria das pessoas vão dizer sim, mas e aí? Onde? O que a gente vai ter que fazer para... Enfim, no caso das árvores nem é um bom exemplo, mas, em geral, outras iniciativas. Como que a gente vai financiar? Enfim, são muitas escolhas complexas que a gente entende que não é uma questão de sim ou não. E a deliberação cidadã, então, esse é o tipo de decisão que cabe dentro da deliberação cidadã. E ela ocorre muito bem, principalmente em contexto de polarização e problemas de alta complexidade. Ela pressupõe embasamento em evidências. Então, assim, não é por acaso que a gente convidou pessoas que não necessariamente têm acúmulo na área do clima, a área que vocês vão deliberar, porque a gente acha que isso é uma escolha... É uma escolha que ajuda em decisões melhores. Mas a gente não vai jogar vocês, assim, a partir de agora, fala, toma uma decisão sobre o PEMANC de Salvador. Não. Existe uma etapa, que é a etapa informativa, que a gente já deu para vocês. Depois a gente vai ter um tema para olhar melhor o material informativo. E a gente também vai trazer, nas próximas sessões, especialistas, pessoas que participaram da construção do clima, pessoas do plano de clima, pessoas que são críticas ao modo como foi construído, para vocês tomarem decisões embasadas. Mas também é importante dizer, a nossa expectativa não é que vocês cheguem no nível de conhecimento, em 6 sessões, de um expert, de uma pessoa que passou a vida trabalhando isso. Não, se a gente quisesse isso, a gente chamava os experts e não vocês. A gente acha que vocês têm uma contribuição para dar tão valiosa quanto a dessas pessoas, mas que vocês precisam de um mínimo de informação, que é o que a gente vai procurar dividir com vocês nessas próximas sessões. E ela deve gerar um resultado claro, aprovado pela grande maioria. O resultado final desse processo aqui é um documento de recomendações. E a gente trabalha com consenso, com a ideia de que só entra o que tem um consenso de pelo menos 80%. E, assim, esse 80% é só caso a gente chegue num momento que realmente tenha uma questão muito contenciosa, a gente pode vir a votar, mas a ideia é que nem seja muito na base de votação. A gente acha que a gente aposta, e a nossa experiência tem mostrado, que na base do diálogo, da deliberação em si, de você escutar, todo mundo estar aqui com uma proposta de escutar o que o outro tem a dizer e com uma proposta de talvez mudar de opinião, a gente consegue ir formando consensos em torno desses temas complexos. Isso é diferente do debate, muito importante. Deliberar não é debater. Debater é você, em geral, chegar numa arena já bastante firme das suas ideias e... Enfim, travar uma espécie de luta política, que tem seu espaço também, mas não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é a deliberação, é justamente o que eu falei, de você estar aberto a escutar o que o outro tem a dizer, aberto a mudar de opinião, se for o caso.
Pode passar, por favor. Sorteio cívico. Todo mundo que está aqui passou por um sorteio. Não sei se vocês acompanharam, foi até acompanhado pela TV Câmara. O sorteio cívico, ele é um método de seleção aleatória, né, daí o sorteio, de cidadãos que era usado na Grécia Antiga, para escolher quem exerceria o poder político. Ele se baseia justamente nessa ideia de que todo mundo tem condições de tomar decisões. E o sorteio não é melhor nem pior do que outros tipos de seleção. A gente acredita muito no sorteio como uma forma de democratizar mesmo, de permitir que pessoas que normalmente não acessariam espaços de tomada de decisão sejam convocadas a estar lá e sejam escutadas, e que isso vai resultar em decisões melhores. O sorteio ele evita vieses sobre quem participa. Ele traz mais responsabilidade sobre quem está dentro da sala em relação a quem está fora. E ele carrega mais transparência e legitimidade para os processos participativos. A ideia aqui é que vocês entendam que vocês foram sorteados e que outras pessoas não foram. Ou seja, essas pessoas não estão na sala, quer dizer que vocês, de alguma forma, têm responsabilidade de tomar uma decisão por quem está fora da sala. Então, é pensar nos seus vizinhos, é pensar nos seus familiares, é pensar em quem não está aqui e falar, olha, as decisões que são tomadas aqui, no que a gente chama de modo cidadão, elas não são autointeressadas. Vocês estão tomando aqui uma decisão pelo bem comum. Então, é lembrar que, por causa desse mecanismo de sorteio, vocês têm a chance de estar aqui e de tomar uma decisão que vai impactar o resto da cidade de Salvador. Então, lembrar de quem não está na sala, isso é super importante. Depois, esse PDF, ele tem ainda alguns links, PDF não, uma apresentação, né? Mas a gente pode gerar um PDF, envia para vocês no grupo de WhatsApp, quem quiser se aprofundar também, tem algumas outras referências. Pode passar. Então, como funciona mais ou menos a dinâmica? Vocês vão entendendo isso aos poucos também, quando a gente for conduzindo. Em primeiro lugar, é a etapa que a gente está agora. Um grupo é composto aleatoriamente por sorteio e cotas para construir uma pauta. Cotas é para o sorteio, tá? A gente determinou com antecedência qual distribuição geográfica a gente queria. Para a gente era muito importante que o território de Salvador tivesse representado de uma forma equilibrada. Então, é nesse sentido que a gente está falando de cotas. Então, foram vocês sorteados. Várias pessoas não puderam vir hoje, mas a gente ainda vai ligar para todo mundo para ver se a gente consegue manter um grupo um pouquinho maior. Mas aí agora a segunda etapa. Esse grupo de cidadãos e cidadãos comuns, vocês, passa por uma imersão. E comuns aqui é a melhor coisa, é ser comum. O que a gente está dizendo é que poderia ser qualquer pessoa. Todas as pessoas têm condição de contribuir, por isso, comuns. Eles passam por uma imersão sobre o assunto. Isso vão ser, provavelmente, as próximas 2 sessões, assim, mais ou menos. Que é com a participação de especialistas, pessoas que a gente vai convidar para vir aqui para conversar com vocês. São munidos de informações diversas, concretas e imparciais, que vão fomentar a discussão. Imparciais no seu conjunto, né? Entendendo que especialistas vêm aqui, às vezes, por exemplo, se vier presidente da Associação de Comércio, ele vai estar aqui defendendo, provavelmente, a posição dos comerciários. Outras pessoas vão estar defendendo outras posições e vocês, munidos de todos esses lados, de um conjunto bem equilibrado, vão ter um conjunto de informações imparciais. Terceira parte é a parte, de fato, da deliberação. Entendendo que todas as vozes aqui têm o mesmo peso, ou seja, eu não sei exatamente como está a divisão aqui de quem fez ensino superior, quem não fez, etc. Isso, para a gente, nesse momento, não é importante. Aqui, todas as vozes têm exatamente o mesmo peso, todos os argumentos são respeitados e todas as opiniões são embasadas. Com tempo e informação, isso é a premissa da deliberação cidadã, todo mundo pode chegar a soluções mais justas e convergentes. E aí, por último, o que a gente faz com isso, né? A gente cria esse relatório de recomendações com os resultados da deliberação. É uma ponte de participação concreta entre a comunidade e quem vai decidir sobre a pauta. E, por isso, para a gente é muito importante que essa Assembleia Cidadã esteja comissionada por alguém que tem um mandato, que é a vereadora Maria Marighella. Ela tem a incumbência, né? Ela foi votada para tomar decisões sobre a cidade de Salvador e ela
dividiu, de alguma forma, generosamente, essa incumbência com a gente sobre esse tópico específico. Ela falou, olha, aqui é interessante a gente ouvir, a gente trazer essa população de Salvador para construir esse tipo de recomendação. Quando terminar, a gente encaminha, em nome de Maria Marighella, essas recomendações para o poder público. Enfim, aí depois a gente conversa sobre como isso vai ser feito, né, para a Câmara, como que vai ser a ponte com o Executivo, mas a ideia é que essas recomendações que saiam daqui sejam encaminhadas e que o poder público tenha a responsabilidade de dizer o que vai fazer com essas recomendações. Porque, às vezes, isso também entra em que tipo de recomendações vão ser feitas. Vocês precisam ter essa informação, e a gente vai trabalhar para que vocês tenham, de que tipo de informação, de que tipo de recomendação cabe, que tipo de recomendação é viável. Por exemplo, todo mundo sabe que combustível fóssil faz super mal para o meio ambiente, né? Carro é muito ruim. Mas se vocês se empolgarem e falarem, então, a partir de amanhã não pode mais carro em Salvador, provavelmente essa proposta não vai para frente. Acho que a gente não tem. Então, é nesse sentido que a gente vai sempre em diálogo com o poder público, entendendo até onde há possibilidade de ação, onde não há. Se não há, também podemos questionar por que não há possibilidade de ação nesse espaço, mas só para o relatório de recomendações ter realmente chance de ser implementado e não ser só um documento que vai ser engavetado. Não é nosso interesse. Nosso interesse é que o que for deliberado aqui seja, de fato, repercutido em política para a cidade de Salvador. É isso. Só contando muito rapidinho outras experiências, para vocês saberem que é uma inovação, mas tem história. Pode passar. O nosso primeiro caso de Assembleia Cidadã aqui no Brasil foi aqui na Bahia, foi em Ilhéus. A gente fez às vezes a gente usa intercambiavelmente esses termos. Mini público é igual à Assembleia Cidadã. Mas mini público, às vezes, é menor, a Assembleia Cidadã precisa de um pouco mais de pessoas. A gente fez um mini público sobre a regulamentação dos mototáxis em Ilhéus, junto com a sociedade civil lá, com o Instituto Nossa Ilhéus. Aí a gente vai compartilhar com vocês, depois, se vocês tiverem interesse de se aprofundar em algum desses casos, vocês leem mais. Pode passar. Pode passar também. Depois a gente fez um de urbanismo social, lá em São Paulo, do Jardim La Pena, um bairro que, enfim, foi outra espécie de mini público de deliberação para decidir como que ia ser construído questões de mobilidade, principalmente no Jardim La Pena, mas era com uma rua especificamente em foco. Pode passar, por favor. Isso foi de 2017, 2018. Depois, Conselho Cidadão de Fortaleza, uma temática que se aproxima aqui, porque a gente falou de resíduos sólidos lá em Fortaleza, e lá foi comissionado pela Prefeitura. Pode passar. Aí, depois, se vocês quiserem ler mais, tem outros links sobre isso. Depois a gente fez... A Delibera Brasil é baseado em São Paulo, né? Por isso também tem mais experiências em São Paulo. Um plano de investimento em subprefeituras de São Paulo. E, na verdade, essa experiência foi aqui também deu um pouco de ideia de como que a gente vai trabalhar nessa Assembleia Cidadã daqui, porque é vincular o orçamento a ações no território. Inclusive, as pessoas que trabalharam com a gente na metodologia desse mini público, elas foram convidadas para trabalhar na metodologia daqui também, pensando no ponto de vista de cenários, falando assim, o orçamento é esse, hoje a previsão está aqui, existe esse tanto de dinheiro que ainda não foi direcionado, como que a gente vai fazer a priorização desses investimentos para fazer valer o plano de ações climáticas. Foi uma coisa parecida que ocorreu lá nas subprefeituras de São Paulo, em São Miguel Paulista e em Pirituba, que são subprefeituras periféricas de São Paulo. Pode passar. Esse é o Reage São Paulo também, depois, se vocês quiserem pesquisar mais, foi com a Rede Nossa São Paulo e financiamento da TID Setúbal. É isso. E agora o de cidadania. Como eu falei, a gente está fazendo em três Assembleias Cidadãs sobre o clima paralelas. Uma acabou de terminaram o relatório de recomendações, acho que foi na semana passada, lá em Francisco Morato. A outra está ocorrendo ainda em Toritama, com a vereadora Carol Gonçalves. Em Francisco Morato foi com a prefeitura, a prefeita Renata Sene. E agora estamos dando pontapé nesse. Só para dar mais um pouquinho de contexto, a gente lançou esse projeto em outubro do ano passado.
No início do ano, a gente lançou uma chamada pública para representantes municipais, lideranças municipais se inscreverem. O mandato da vereadora Maria Marighella foi um desses que se inscreveu. Foram 43 inscrições de municípios diferentes ao redor do Brasil. A gente ficou super feliz de ver que tem tanta liderança municipal comprometida com trazer a participação para o centro do debate climático. Dessas 43, a gente chamou todo mundo para entrevista, para entender como que era a situação no município, onde que dava para agir, onde que não dava. A gente convidou 13 desses municípios para participar de workshops. Foram 6 workshops. E desses 13, a gente convidou 3 para implementar agora as Assembleias Cidadãs, e Salvador é um desses.